Olá, meus queridos netos do coração. Venham cá perto da vovó que hoje vou compartilhar com vocês algo muito especial. Sabe, na minha época, a gente aprendeu a guardar comida não por luxo, mas por necessidade mesmo. Minha mãe e minha avó passaram por tempos difíceis, e eu cresci ouvindo essas histórias e aprendendo esses segredos preciosos. Hoje em dia, com tanta incerteza no mundo, acho que é hora de resgatar essa sabedoria dos nossos antepassados. Não é por medo não, meu bem. É por amor à família e por prudência mesmo. Mas antes, meu bem, me conta. Qual truque você aprendeu com a sua vovó ou faz aí na sua casa? Escreve aqui nos comentários. Salga seca para carnes. Olha, meu querido, essa técnica os romanos já usavam. Você pega a carne, esfrega bem com sal grosso mesmo, deixa numa travessa e vai virando de vez em quando. O sal vai sugar toda a umidade e as bactérias não conseguem sobreviver. É como se você estivesse mumificando a carne, que nem os egípcios faziam. Fica durinha, mas quando você for usar, é só deixar de molho na água para tirar o excesso de sal. Conserva de legumes no sal. Minha mãe fazia isso com pepino e repolho. Corta bem fininho, mistura com sal grosso numa vasilha e deixa escorrer a água. Depois vai apertando bem apertadinho num pote de vidro. O sal cria um ambiente que os micróbios detestam e os legumes ficam crocantes por meses. É uma delícia no inverno quando não tem verdura fresca. Peixe curado no sal. Os pescadores antigos faziam isso para levar para longas viagens. Limpa bem o peixe, cobre completamente com sal marinho e deixa numa madeira inclinada para escorrer. Em uma semana você tem um peixe que dura meses. Que sabedoria, não é? Carne defumada na brasa. Desde os tempos das cavernas, meu amor, que o homem descobriu que a fumaça conserva. Você pendura a carne numa altura boa sobre uma fogueira de madeira que faça bastante fumaça. A fumaça tem substâncias que matam as bactérias e ainda dá um sabor divino. Pode usar madeira de laranjeira que fica uma delícia. Linguiças na fumaça. Aqui em casa sempre fizemos linguiça defumada. Depois de encher as tripas, pendura num local com boa ventilação e faz uma fumacinha leve por baixo. Em alguns dias, você tem uma linguiça que dura meses sem geladeira. Que coisa mais gostosa, né? Queijo defumado caseiro. Você sabia que dá para defumar queijo também? Pega aqueles queijos firmes, coloca numa estrutura que deixe a fumaça passar por eles. O queijo fica com uma casquinha que protege o interior e um sabor incrível. Meu pai fazia isso e era a nossa sobremesa nas festas. Carne seca ao sol. Ah, a famosa carne de sol. Corta a carne em fatias bem fininhas, tempera com sal e pendura no sol bem forte. Em poucos dias você tem uma carne que dura anos. É só cuidar para não molhar e guardar num lugar sequinho. Era assim que nossos avós sobreviviam às secas do Nordeste. Frutas cristalizadas. Pega frutas como banana, mamão ou abacaxi. Corta em fatias. Polvilha açúcar e deixa secar no sol. O açúcar funciona igual ao sal, tirando a umidade e impedindo que estrague. Fica uma guloseima que dura meses e ainda mata a vontade de doce. Grãos secos na palha. Os índios já faziam isso com milho. Deixa as espigas secarem na própria planta. Depois tira os grãos e guarda em recipientes bem fechados com umas folhas de louro. Os grãos ficam durinhos e podem virar farinha ou canjica quando você precisar. Ervas medicinais. Secas. Toda casa precisava ter um arsenal de ervas secas. Você corta as ervas de manhã cedo, quando o orvalho já secou. Amarra em montinhos e pendura num local arejado e sem sol direto. Assim você tem chá pro ano todo e ainda remédio natural para a família. Doces em calda. O açúcar é outro conservante poderoso, meu bem. Fazia doces de mamão, de cidra, de abóbora. Cozinha a fruta no açúcar até formar uma calda bem espessa. O açúcar cria um ambiente que nem fungo nem bactéria aguenta. E que docinho bom que fica! Frutas no mel. Minha bisavó fazia isso. Escolhe frutas bem maduras, mas firmes. Mergulha no mel puro e guarda em potes de barro. O mel é antibiótico natural
e conserva perfeitamente. Os gregos antigos já faziam marmelo assim. Imagina que tradição bonita. Rapadura caseira, com cana-de-açúcar. Você faz um melado grosso e deixa secar ao sol, até endurecer. Vira um bloco doce que dura anos e ainda é nutritivo. Era o doce da criançada e a fonte de energia dos trabalhadores. Chucrute da vovó. Corta o repolho bem fininho, mistura com sal. Aperta bem numa vasilha até sair o líquido. Deixa fermentar alguns dias em temperatura ambiente. As bactérias boas tomam conta e impedem que as ruins se desenvolvam. Fica azedinho e delicioso. Pepinos em conserva. Coloca pepinos pequenos inteiros num vidro com água, sal e vinagre. A fermentação natural deixa eles crocantes e saborosos por meses. É só caprichar no sal e deixar a natureza trabalhar. Kimchi de família. Os coreanos fazem isso há milênios. Pega couve chinesa, cenoura, rabanete, tempera com pimenta e sal. Deixa fermentar. As bactérias láticas preservam tudo e ainda fazem bem pro intestino. É medicina e comida junto. Carne de porco na banha. Ah, esse era o truque mais eficiente da fazenda. Cozinha a carne de porco na própria banha, até ficar bem molinha. Depois guarda tudo submerso na banha mesmo. A gordura isola do ar e a carne fica conservada por meses. Era assim que se guardava carne no inverno. Linguiças na gordura. Depois de fazer as linguiças, você pode cozinhar elas e guardar cobertas de banha numa lata. Fica uma delícia e dura muito tempo. Só tem que garantir que esteja sempre coberto pela gordura. Patê caseiro, cozinha fígado ou outras vísceras. Bate bem, tempera e guarda numa vasilha com uma camada de gordura por cima. A gordura funciona como uma capa protetora natural. Era o petisco das visitas importantes. Conservas no vinagre. O vinagre é ácido e por isso preserva tudo. Coloca legumes cortados em vidros com vinagre forte, sal e temperos. A acidez impede qualquer bichinho de estragar sua comida. Palmito, cebola, pimentão, tudo fica gostoso assim. Ovos em conserva. Cozinha ovos bem durinhos. Descasca e coloca num vidro com vinagre temperado. Ficam conservados por semanas e são ótimos para viagem ou pro lanche. Meu avô levava isso pra roça. Carne em escabeche. Cozinha pedaços de carne ou frango. Deixa esfriar e coloca numa marinada de vinagre com temperos. A acidez conserva e ainda deixa um sabor especial. Era prato de festa na casa da minha avó. Azeitonas curadas. As azeitonas têm que perder o amargo natural. Deixa de molho em água com sal por dias, trocando a água. Depois guarda num vidro com sal grosso. Elas desidratam e ficam conservadas por anos. Igual faziam lá no Mediterrâneo. Queijos curados, depois de fazer o queijo fresco. Cobre com sal grosso e deixa numa prateleira arejada. O sal forma uma casca que protege o queijo por dentro. Em meses você tem um queijo curado delicioso. Nozes e castanhas salgadas. Deixa as castanhas de molho em água salgada. Depois seca bem ao sol. O sal penetra e conserva por muito tempo. Era assim que os navegadores levavam comida nutritiva para as viagens longas. Grãos em potes de barro. O barro respira e mantém temperatura constante. Guarda feijão, milho, arroz em potes bem tampados com folhas de louro para espantar os bichinhos. Pode durar anos assim. Era a despensa da fazenda. Farinha na lata de querosene. Minha avó guardava farinha de mandioca em latas velhas de querosene bem limpas. Metal conserva bem e protege da umidade. Só tem que secar bem a lata antes e colocar umas folhas de eucalipto para espantar insetos. Mel cristalizado. O mel puro nunca estraga. Se cristalizar, é só aquecer um pouquinho que volta líquido. Era o adoçante e o remédio da casa. Mel com própolis, então, era tesouro para curar gripes e ferida. Milho na espiga inteira. Deixa o milho secar na roça mesmo. Com a palha, proteção natural. Depois guarda as espigas inteiras num local seco. A palha protege os grãos da umidade e dos bichos. Só vai debulhando conforme a necessidade. Café torrado em casa.
Compra o café em grão verde. Torra em casa conforme vai usando. O grão verde dura anos. O torrado perde o sabor rapidinho. Era assim que se fazia antes de existir café industrial. Que aroma bom que fazia na casa. Batata doce na areia, cava um buraco, forra com areia seca, coloca as batatas sem se tocarem e cobre com mais areia. A areia mantém temperatura constante e absorve umidade. Duram meses enterradas assim. Era a geladeira natural da roça. Olha só, meus queridos, essas técnicas não são só história antiga, não. São sabedoria pura que pode nos salvar em tempos difíceis. Cada uma dessas receitas passou de mãe para filha, de avó para neta, atravessou guerras, secas, crises e chegou até nós. Não precisamos viver com medo, mas uma família preparada é uma família protegida. Quando você domina essas artes, você tem autonomia, tem segurança, tem a tranquilidade de quem sabe cuidar dos seus. Guardem essas receitas com carinho, pratiquem um pouquinho de cada vez e vão passando para os seus filhos e netos. Porque a maior herança que podemos deixar não é dinheiro no banco. É conhecimento na cabeça e sabedoria no coração. E lembrem-se sempre, a vovó tá aqui, torcendo por vocês, mandando muito amor e proteção para essa família linda que vocês são. Um beijão grande no coração de cada um.